Queremos agora passar a palavra ao Dr. Luiz Henrique Rafael. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez o convite do professor Giovanni Alves, para participar desse seminário. Participei ano passado e pude notar o alcance, a abrangência que ele tem, ainda mais se tratando de um seminário abordando o mundo do trabalho, numa universidade que se incumbe da formação de pessoas que vão decidir os rumos da nossa sociedade, que estão preocupadas com as transformações sociais e sua repercussão no nosso mundo e principalmente no mundo do trabalho. Bom, para quem não sabe, eu eu sou promotor da Justiça do Trabalho, tá? Integro o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, e com subsede agora recentemente criada, há um ano e meio, em Bauru. A Procuradoria do Trabalho de Bauru tem atribuição na nossa região aqui, Centro-Oeste, Bauru, Marília, Prudente, e está iniciando o seu trabalho na promoção, na defesa dos direitos sociais e trabalhistas. A minha inclusão, acredito, nesse debate, talvez eu não seja a pessoa ideal para falar das perspectivas, mas eu estou aqui para falar da realidade, do que o mundo do trabalho, do que existe no mundo do trabalho no Brasil. Porque é no Ministério Público do Trabalho, na Promotoria de Trabalho, que desembocam as principais mazelas das relações trabalhistas. Então eu posso testemunhar aqui apenas um pouquinho da minha experiência no trato dessas questões, juntamente com os sindicatos, advogados, os fiscais de trabalho. Então, como eu disse, eu integro o Ministério Público do Trabalho. Numa linguagem mais simples, é a mesma atribuição de um promotor de justiça. Na comarca, que oferece as denúncias criminais e cíveis, eu tenho a atribuição de atuar perante a Justiça do Trabalho e tenho a incumbência, o Ministério Público do Trabalho tem a incumbência de promover a defesa judicial dos direitos trabalhistas e sociais quando ocorrem lesões coletivas aos trabalhadores. Como eu disse, as piores formas de exploração do trabalho humano, ela desemboca no Ministério Público do Trabalho. E no Brasil nesse campo, ele vamos dizer assim, ele compete com o futebol, ele é campeão mundial, das piores formas de exploração do trabalho. A gente ouve falar às vezes, na Índia, crianças costurando bola, na China, pessoas trabalhando em navio para construir o tênis da Nike. Mas isso tudo tem no Brasil também. De uma forma ou de outra, um produto ou outro, essas mazelas todas ocorrem no Brasil. E diariamente, nós constatamos, recebemos denúncias de vários tipos de fraude nas relações de trabalho. Que a regra no direito do trabalho, no direito brasileiro, nas relações trabalhistas, é a existência da empresa e do empregado. Essa é a relação capital-trabalho. O empregador detém o domínio sobre os meios de produção e o trabalhador vende a sua mão de obra. Não dá para todo mundo virar empresário de uma hora para outra. E por isso que existe um ramo do direito que regula essa relação. E essa relação ela é desigual. Porque o trabalhador, ele entra na relação trabalhista, ele formaliza o contrato de trabalho, já impede desigualdade. Porque ele precisa do emprego. É certo que o empregador também precisa da mão de obra, mas a disparidade é muito grande. Até porque existe muito mais oferta de mão de obra no Brasil hoje, dentro desse modelo que nós vivemos. Mas no Brasil existem a principal lesão que o Ministério Público sempre se defronta é a falta do registro na carteira. Essa é a mais comum. Acho que todo mundo ouve falar. Alguém da família, algum parente, um amigo, estou trabalhando, mas estou sem registro. O patrão não anotou a carteira, disse que vai anotar depois. Isso é sintomático. Em todo lugar tem isso. Em qualquer cidade, em qualquer rincão tem. Outros mecanismos de fraudar direitos trabalhistas são mecanismos mais sutis, mais modernizados, vamos dizer assim, mais globalizados. Existem as terceirizações de atividade, que são formas de suprimir direitos trabalhistas de uma maneira indireta. As terceirizações, de uma maneira geral, elas geralmente visam só a redução de custos e o afastamento
de direitos trabalhistas conquistados, às vezes, durante décadas por categorias. Né? Por exemplo, os direitos conquistados por categorias são aqueles, vou dar um exemplo, dos metalúrgicos. Né? Existem os direitos mínimos básicos, né, previstos na lei, previstos na CLT, que regulam lá a jornada, o contrato de trabalho, salário, férias e tal. Existem outros avanços, outros direitos, que são negociados entre capital e trabalho, entre categorias, que fazem parte de normas paralelas à lei, que são as normas coletivas. Então, invariavelmente, as diversas formas de terceirização que as empresas praticam visam afastar a incidência de normas trabalhistas, normas coletivas, que foram conquistadas com muita luta pelos trabalhadores. Então, primeiro eu disse, a falta de registro de carteira é o básico, né, a primeira lesão. Os mecanismos de fraudar direitos, de forma sutil, o primeiro deles é a terceirização. Existem outros, como a indevida utilização de estágio, né, que ocorre muito no Brasil. Né? O Ministério Público tem denunciado e processado em várias empresas e órgãos de intermediação de estagiários, que hoje no Brasil o estágio virou um grande negócio, né? Para as empresas e para o órgão de intermediação. Né? E porque, na verdade, 99% dos casos não existe nexo causal entre o curso frequentado e a atividade desenvolvida no estágio. Eu mesmo fui um estagiário lesado na minha vida. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu fiz estágio numa estatal, mas eu ia tirar xerox todo dia no fórum e tal, aquela coisa. Eu nunca fiz um verdadeiro estágio como advogado. Né? Outra forma de fraudar direito são medidas que as empresas adotam na área de saúde e segurança do trabalhador. Então, nós sabemos que a proteção à vida e à saúde do trabalhador é um princípio básico da nossa Constituição. Né? Todo mundo tem direito à vida, à saúde, ao trabalho em condições dignas. E geralmente, tanto em grandes empresas como pequenas, agroindustriais, empresas rurais, na dúvida, elas não cumprem as normas de segurança no trabalho. E esse é um dos grandes fatores da precarização da relação de emprego no Brasil. Primeiro que ele atinge diretamente a saúde e a vida do trabalhador. Né? O trabalhador, quando não há cumprimento de uma norma de segurança, por exemplo, quando não há fornecimento de um equipamento de segurança, um óculos protetor de ouvido, um cinto que vai evitar uma queda, o trabalhador é o primeiro a ser atingido. Né? Se ele sofrer um acidente, se tiver uma invalidez. Mas a coletividade toda é atingida quando uma empresa descumpre esse tipo de norma. Porque o trabalhador, geralmente, quando ele sofre um acidente, uma doença no trabalho, ele vai procurar auxílio no Sistema Único de Saúde e depois ele vai acabar desembocando aí no auxílio previdenciário, ou acidentário, ou até uma pensão, ou uma invalidez. Então, o mecanismo de fraudar direitos é descumprir normas de segurança. E o Brasil ostenta também esse título. O Brasil é um dos países que tem o maior número de acidentes de trabalho no planeta. Né? Apesar de existir no Brasil indústrias de ponta que se assemelham, modernas, até aos países do primeiro mundo. Outras formas eu poderia enumerar, e vou falar só mais duas, que é a utilização do trabalho infantil. O que se encontra muito na nossa região, no Brasil, principalmente no interior de São Paulo, é a desculpa de dar emprego para adolescentes para tirá-los da rua. Para tirá-los das drogas e da marginalidade. Na verdade, existe mesmo uma indevida utilização do trabalho infantil ou dos contratos de aprendizagem como forma de diminuir o custo de empresa. Tá? O Ministério Público também combate isso, a fiscalização do trabalho também combate. Isso é uma forma de precarizar, porque se usa o menor para trabalhar no lugar do adulto, está tirando o emprego do pai. O adolescente, na verdade, ele tem que ter programas educacionais, programas de aprendizagem, para que ele possa se qualificar e um dia estudar e vir a ser um trabalhador que tem a chance de ser inserido no mercado de trabalho, desse mercado tão competitivo. Então, o trabalho infantil, o descumprimento de normas de segurança, as diversas formas de terceirização e a falta do registro em carteira, a meu ver, são as piores formas de sonegação de direitos trabalhistas que afetam diretamente o cidadão trabalhador. Há no Brasil também ocorrências recentes, pontuais, mas recentes, e até assustadoras de trabalho escravo. Né?
vocês devem ter visto recentemente em matérias jornalísticas nas principais redes de TV noticiando flagrantes de trabalho escravo no Brasil. Não só no Pará, não. Em São Paulo também. Trabalhadores brasileiros e estrangeiros submetidos a regime de trabalho escravo. Então, essas formas de sonegação de direitos é que chegam diariamente ao Ministério Público. Agora, por que existe isso? Né? Tem uma explicação. O Ministério Público, eu não tenho uma explicação. Né? Tem diversos fatores que levam à exploração do ser humano pelo outro. Acho que a partir do momento que um cidadão passou uma cerca em volta da terra que ele ficava, falou que essa parte aqui é minha, aqui ninguém entra, passou a ter conflito. Conflito social, conflito sobre direito, sobre propriedade, e o mundo é cercado de conflitos. Mas as origens, as causas da exploração, da sonegação de direitos trabalhistas e, consequentemente, da diminuição do emprego formal no Brasil são diversas. E, ao meu ver, modestamente, ela é originária, primeiramente, de um fator que é sociocultural. Né? O Brasil recebeu, isso foi fortalecido durante a ditadura militar, foi imposto, não foi discutido. Foi imposto um modelo econômico, um modelo capitalista, perverso e selvagem, baseado no modelo americano. Só que o capitalista é muito mais perverso do que o americano. Né? Porque o americano respeita muito mais os direitos dos seus cidadãos do que o nosso. Então, na lógica do empresário, ele tem que ser capitalista, ele tem que aumentar o seu lucro, ele tem que explorar o semelhante, porque senão ele não vai sobreviver. Então, essa é a lógica perversa que foi embutida na cabeça do cidadão brasileiro que pretende exercer uma atividade empresarial. Existem exceções, empresas preocupadas com a responsabilidade social. Mas a lógica do pequeno empresário ao grande empresário é a lógica da exploração perversa do ser humano. Aí você nasceu para trabalhar, aí eu nasci para mandar. Isso vai de família para família, isso vai nas propagandas, isso vai no convívio social. E um outro fator, a modo de ver, que interfere, que é crucial para a manutenção dessa situação de exploração, dessa situação perversa, é o modelo econômico adotado pelo nosso poder construído. Não esse agora, que foi construído no último pleito aí, democrático, eu acredito que não. Mas os governos que vêm administrando o país, né, nos últimos 40 anos. Esse modelo, que é o modelo atrelado ao capitalismo perverso norte-americano, e que nos últimos anos vem procurando praticar um desmonte dos mecanismos estatais de proteção social, é um modelo que promove a concentração do capital em poucas empresas. Ele permite o lucro exacerbado, monstruoso da especulação financeira, e é um mundo que combate o trabalho formal. Um modelo que nos últimos anos só adotou medidas para tirar direitos trabalhistas e para facilitar a demissão. Eu vou dar alguns exemplos. Alguém ouviu falar nos últimos 8 anos que diminuiu o lucro dos bancos? Eu nunca ouvi falar. Sempre eles aumentaram. Alguém ouviu falar que a Bolsa teve perdas? Em alguns momentos ela teve. E o país quase parou. Mas sempre no final do ano, a atividade especulativa via Bolsa de Valores sempre teve ganhos. Já a poupança não. A poupança sempre está perdendo. Alguém ouviu falar que investir em dólar dá prejuízo? Que é um modelo, no momento que não é nosso. Então, quer dizer, esse modelo econômico que foi adotado no Brasil e que nos últimos 10 anos, 10, 12 anos, ele vem avançando sobre o Estado para desmontar a estrutura estatal, que teria incumbência de promover a cidadania, a educação, a inserção de pessoas no mercado de trabalho. Esse modelo que é o responsável, a política econômica e a política fiscal e a política de permissão do livre trânsito do capital, é que vem promovendo essas mazelas sociais, esses títulos de campeão de trabalho escravo, de exploração do trabalho infantil. Então, no meu ponto de vista, esse é o principal fator que vem levando ao aumento da precarização das relações de trabalho. Modestamente, eu acho que existem outros fatores, eu não estou aqui querendo enumerar e querer exemplificar ou exaurir aí qualquer outro ponto de vista.
Mas esse é o que eu entendo, porque eu convivo diariamente, o Ministério Público convive, não só promovendo ações, perdão, esqueci de desligar essa coisa aqui. Isso aqui descobre a gente em qualquer lugar. Para mim, esse é o principal fator desse agravamento das relações trabalhistas. Mas voltando agora ao tema central do debate, né, para o qual eu fui convidado, eu entendo que com perspectivas de trabalho nesse novo governo democrático e que representa e que tem origem no movimento sindical e no movimento trabalhista e que para nós, para mim como brasileiro é motivo de orgulho, né, ter passado, porque é o seguinte, eu nasci no começo da ditadura, vou dar só meu exemplo, tá? Sempre achei que não tinha identidade do nada. Eu achava que o pessoal dos anos 60 tinha identidade, o pessoal do momento hippie tinha uma identidade. Eu achava que era uma geração meio tonta ali, mas na verdade assim, nasci na ditadura, estudei durante o AI-5 até o ensino médio, fiz faculdade na Nova República, que era uma democracia mandrake, né? E aí comecei a trabalhar nos planos econômicos e depois na globalização. Quer dizer, a gente ficou meio, né, não tinha muita origem, não tinha muita sequência, mas hoje eu acho que não. Eu acho que essa geração, minha, a de vocês, de outras pessoas que estão aqui, nós estamos vendo que o país está reconquistando uma identidade. E a prova disso foi a última eleição para presidente da República e para o parlamento, que houve uma mudança muito grande na postura do eleitor. E encaro como essencial para alterar essa realidade, como brilhantemente foi exposto aqui pela doutora Tereza, não só mecanismos de reforma trabalhista, previdenciária e tributária, mas adoção de um pouco de enfrentamento em face desse modelo econômico perverso, que consome praticamente tudo que é arrecadado dos impostos da União, anualmente. Está certo que tem que, tudo bem, tem que assumir, tem uma transição, senão o mercado tira o dinheiro daqui, quebra o país, aquela desculpa que a gente já sabe. Tem que manter taxa de juros alta, tal. Mas vai ter que ter uma hora que esse modelo vai ter que ser enfrentado. Eu estou falando isso não só como promotor, mas como cidadão. Porque se a poupança continuar dando 0,8%, né, e a Bolsa continuar dando 5% ao mês, e o capital especulativo transitar livremente no Brasil, não se preocupar com a atividade produtiva, nós nunca vamos melhorar o país. Então, para mim, perspectivas de emprego no novo governo é enfrentar de uma maneira democrática, sem ruptura, porque também não dá, né? Não dá para fechar todas as lojas do McDonald's de uma hora para outra no Brasil. Nós vamos ter que conviver com isso. Mas eu acho que já temos que enfrentar um pouquinho, participar um pouquinho desse bolo, né? Participar um pouquinho dessa divisão desse lucro. E a outra, ao meu modo de ver, são as reformas. Mas aí eu ouso até divergir um pouco do que está sendo proposto. Eu acredito que na maioria dos casos, principalmente na reforma trabalhista, está se partindo para um caminho correto, que é de ouvir as bases, ouvir trabalhador, professores, juízes, promotores, advogados, sindicatos, ouvir a sociedade em geral. Já quanto à reforma previdenciária, eu já não concordo. Eu acho que está sendo tratada de uma ótica meramente financista, comparada com a administração de uma empresa, e o Estado brasileiro deve muito para a Previdência, a União, os Estados, os municípios, e não é de uma hora para outra, taxando, aumentando a contribuição do servidor, aumentando a idade mínima e tal, que nós vamos resolver. Todos devem estar acompanhando esses debates que estão surgindo na imprensa sobre a reforma da Previdência. Então eu entendo que para que haja uma perspectiva concreta de melhoria do emprego, das relações de trabalho nesse novo governo, há necessidade de enfrentamento do modelo econômico, enfrentamento ponderado, razoável, né, sem uma ruptura total, mas há necessidade de implementação de reformas, mas em reformas que sejam razoáveis. Por exemplo, a reforma da Previdência só se falou em aumentar a idade mínima, e aumentar o tributo e aumentar a contribuição. Ninguém falou até agora de fazer uma contribuição previdenciária patronal, porque o que pesa na relação de emprego formal, o que os empresários alegam, é o custo da contratação. Tá bom, eu pago 200, mas ele me custa 400. Tá, tem um pouco de verdade nisso. Mas, na verdade, eu teria que pensar, o governo teria que pensar,
os comandantes desse país, pensar assim, olha, quando tem uma crise lá no setor automotivo, diminuiu a venda dos carros. Vão correndo, aí o governo do estado abre mão do ICMS, eu reduzi o ICMS, o IPI é reduzido para que mantenha-se o nível de vendas da GM. Tá certo, gente? Também para manter emprego. Mas esse tipo de política de renúncia fiscal, setorizado, em nada beneficia a população, porque esse dinheiro vai fazer falta depois. Se tem que pensar em uma reforma previdenciária que imponha contribuições previdenciárias proporcionais ao tamanho da empresa, por exemplo. Não dá para se pensar numa mesma contribuição previdenciária da borracharia do Zé da Esquina igual a do Bradesco. É inadmissível se ter um sistema tributário e previdenciário que cobre a mesma coisa do pequeno e do grande. Então, essa proposta de reforma ainda não foi abordada. Eu acredito que os parlamentares, sindicalistas, empresários, vão ter que chegar uma hora também a fazer isso. E para finalizar minha fala, eu já tenho que excedi o tempo, um outro ingrediente que eu acho indispensável para que haja transformação social no Brasil e que haja melhoria das condições de trabalho e de emprego, é que cada agente político, cada agente público, agente político são os parlamentares, os senadores, presidente público, governadores e membros do Ministério Público da Magistratura. E os agentes públicos são os funcionários públicos em geral. Esses que têm a incumbência de promover, de exercer as funções estatais, seja no executivo, legislativo, judiciário, cada servidor desse tem que desempenhar a sua função dando um pouquinho mais de si. Eu, promotor, Tereza, auditora fiscal e hoje ocupando um cargo de relevância no Ministério do Trabalho, o juiz da cidade, o fiscal, cada servidor tem que dar um pouco mais de si. Tá? Porque senão nós não vamos ter transformação social no Brasil. E o Brasil precisa de algo mais de cada um. Obrigado.